Está muito fraco, irmãos. A paz do Senhor. Muito bem. Meus irmãos, eu quero primeiramente agradecer e serei bem sucinto. Uma das coisas que eu tenho me espelhado no meu ministério, ou sendo, para completar e fazer diferença no meu ministério, é sempre visualizar na pessoa do meu presidente alguma diferença. E uma das coisas que faz a diferença, e eu não preciso aqui de rasgar seda, não preciso de fazer nada disso, mas eu tenho que ser sincero e bem preciso nas minhas colocações. Uma das coisas que tem alegrado o meu coração e que eu vejo uma grande diferença, a honra é para o Senhor, mas a Bíblia nos manda honrar aos nossos pastores, pastores estes que nos falaram a palavra. Eu noto uma grande diferença em muitos homens do ministério de Madureira. Eu noto uma grande diferença, sem menosprezar os demais, mas pastor Disseu, irmã Terezinha, uma das coisas que faz a diferença em vossa vida é a unção. A unção é que faz a diferença. Amém? Eu agradeço a Deus por poder me espelhar em vossa vida, em vosso testemunho de vida, e isso é uma riqueza para o meu ministério. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Meus irmãos, eu estou um tanto preocupado porque eu sou do campo, mas eu irei embora para a Volta Redonda. Mas eu estou preocupado nessa noite com o tema que eu tenho que pregar, porque por duas razões. Primeiro, por não ser uma mensagem de prosperidade. A segunda, porque falta 10 para as 20 horas da noite, de um dia de domingo. E eu tenho um tema que vai tocar e mexer com muita gente. E é um tema que fala sobre realidades sobre o céu e o inferno. O pastor já disse que eu posso falar. Irmãos, eu sou muito ético, por onde eu tenho passado pelo Brasil pregando, eu tenho sempre respeitado o horário. Não sou aquele tipo de pregador que chega só na hora de pregar, não. Eu gosto de chegar bem antes, já no início do culto. E eu queria toda a sua atenção. Talvez, se eu nunca mais retornar e Deus me levar para a sua glória, eu irei embora com a certeza do dever cumprido, que preguei o que Deus me mandou pregar. Preguei essa mensagem, é uma mensagem nova, senti em meu coração de pregá-la aqui. Preguei em uma determinada igreja aqui no Rio de Janeiro e o pastor disse assim: irmãos, uma mensagem dessa os irmãos não irão escutar, nem na televisão, nem no rádio, porque uma mensagem dessa ela é antiquada. Mas Deus falou conosco, disse o pastor. Eu prego nessa noite não para lhe agradar, mas para tentar com a palavra lhe desviar de um caminho tortuoso e perverso. Nos coloquemos em pé em nome de Jesus e leiamos a Bíblia, a palavra de Deus. Lucas capítulo 16, versículos de número 22 a 25. Não faremos uma leitura continuada, lerei apenas estes versículos para que possamos ganhar tempo. Lucas capítulo 16, versos 22 a 25. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado.
E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. A igreja pode dizer amém? Amém. Deus, abra-nos a porta da palavra, da inspiração, da unção, a mim que irei falar e ao teu povo que irá ouvir. Fale conosco, cresça, apareça o Senhor, e a tua palavra sei que não voltará vazia, em nome de Jesus, amém? Podes tomar assento, diga para o seu irmão: Deus tem uma palavra para você. Meus irmãos, falar da realidade do céu e do inferno não é uma tarefa fácil. O céu é a recompensa para todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus como seu Salvador, enquanto que o inferno é a triste e amarga realidade para todos quantos não aceitaram a Cristo. Alguém poderia me perguntar: pastor Natanael, qual é o desejo de Deus em relação à humanidade? Eu irei lhe responder. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, isto através de Cristo. Meus amados irmãos, 2 Coríntios 4:4 nos declara: no qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. É uma mensagem dura. Não vou falar que você terá casa na Barra e nem um BMW. Lhe falarei nessa noite: se você quiser ter uma casa no céu, é só aceitar Jesus. Se quiser andar em carruagem de fogo, é só aceitar Jesus. Amém? A minha Bíblia me diz que há um contraste na terra. O mendigo vivia à porta do rico e desejava alimentar o seu estômago com as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico o esnobava. O rico lhe tinha como um homem à toa, que vivia lhe incomodando dia após dia. O mendigo sabia que havia guloseimas, mesa farta na mesa do rico, mas o rico não lhe dava nada. Há um contraste na terra, há um contraste entre os ricos e os pobres. Eu quero que você olhe para mim, por gentileza. Há um contraste tremendo na terra, entre os ricos e os pobres. Estava fazendo uma pesquisa recentemente, cerca de quase 8 a 10 milhões de pessoas vivem na base da miséria, na boca dos lixões da vida, apanhando restos de comida para tentar se alimentar o seu estômago. Talvez Lázaro pudesse ser um destes se ainda estivesse vivo. Mas a minha Bíblia me diz que o rico, ele era rico e se vestia de púrpura, ele se vestia de linho finíssimo, enquanto que o pobre Lázaro, cheio de chagas, vivia à porta do rico. Você já leu na Bíblia alguma vez alguém que tivesse cachorro de estimação? Um cãozinho de estimação? Já leram isso aí na Bíblia? Já leram? Pois eu vou dizer aos irmãos, só aparece uma vez na Bíblia
A Bíblia falando de um homem que tinha um cão de estimação e que lhe ajudava, e era Lázaro. Lázaro tinha um cãozinho de estimação que vinha lamber-lhe as chagas. Era a diferença do rico para Lázaro. Lázaro vivia à porta do rico. O rico não lhe dava nada. O rico se vestia de púrpura. O rico se vestia de linho finíssimo. Lázaro vivia cheio de chagas. Os cães vinham lhe lamber as chagas. Mas um belo dia, morre o pobre e morre o rico. Eclesiastes capítulo 3, verso 20, diz que o homem vai para o pó, morre e vai para o pó, e ao pó tornará, ponto final. Senhoras e senhores, me escutem nessa noite esta palavra profética. Se Jesus não voltar primeiro, descerá para a sepultura tanto justo quanto ímpio. Mas Malaquias 3:18 me diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre aquele que vive na luz e aquele que vive na treva, entre aquele que se veste de linho finíssimo e de púrpura, como aquele que anda à porta do rico, sendo menosprezado por ele. A minha Bíblia me diz, com muita propriedade, Isaías 35:8, nem os loucos, nem mesmo os loucos errarão caminho. Lá em Lucas capítulo 12, verso 20, está escrito que um homem, os versículos anteriores, falou: olha, estou lotado, estou abarrotado, o meu celeiro está lotado, tenho muitos bens, muita fortuna, mas preciso de ganhar mais. E a minha Bíblia me declara com muita propriedade que aquele louco que pensava que era alguma coisa que não era nada, tem muita gente pensando que é alguma coisa que não é nada. O homem só é alguma coisa quando aceita Jesus, fora disso ele não é nada. Não se iludam os senhores. Ainda que o rico andasse de BMW, ainda que o rico andasse num zerado, num carro 0 quilômetro de jatinho para lá e para cá, se ele não tiver a Jesus, ele não é nada. O homem só é alguma coisa quando ele aceita Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal. Me diz a Bíblia: louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Eu lhe pergunto isto nessa noite. O Lázaro desejava se alimentar das migalhas. Há um contraste na terra. Há muitos pobres que querem ser ricos e estão dando uma aí de senhores da situação. Eu quero dizer aos irmãos que o homem sem Jesus, ele não é nada. Quando o homem aceita Jesus e coloca Jesus na vida, aí Jesus toma conta da história. Agora, quando o homem mesmo já uma vez tendo aceitado a Cristo, começa a erguer o nariz se achando que é o dono da situação, Deus abate o homem. Deus abate o homem. Ele é aquele que levanta, mas ele é aquele também que abate. Me diz a Bíblia, irmãos: louco, nesta noite pedirão a tua alma. E hoje em dia, irmãos, nós vivemos num contraste tremendo. Tem muito rico pensando que é alguma coisa, quando na verdade ele é mais pobre do que o pobre. E a verdade é essa: que tem muitos ricos que são ricos na terra, mas no céu serão pobres. E tem muitos pobres na terra que no céu serão ricos. Preste aqui atenção. Se alguém quiser conversar, diga: meu irmão, não posso conversar nada agora. Escute Deus falar com você.
Você poderá ganhar alguém no seu trabalho, na sua faculdade agora, nesse momento. Você poderá levar esta palavra com você, meu irmão. E me diz a Bíblia, lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 19, que o que sucede ao justo, também sucede ao ímpio. Há um contraste entre o justo e o ímpio após a morte. Lá em Eclesiastes 3:19 diz que da mesma forma que morre um, morre o outro. Da mesma forma que morre o animal, morre o homem. E não há diferença. Todos são vaidade, diz a Bíblia. Quero dizer aos senhores, se o homem não aceitar a Jesus, ele baixará à sepultura. Mas vamos lá, vamos seguir. Me diz a Bíblia que um dia morreu o pobre e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado. E me diz a Bíblia que o rico, abrindo seus olhos, achou-se, digo, num lugar chamado Hades. Seol é a tradução do hebraico para a palavra Hades. Hades. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Um estava em delícias, outro estava em tormentos. Os estúdios cinematográficos tentam e querem incutir na população brasileira uma realidade mentirosa e fictícia sobre o céu e o inferno. Alguns dizem assim, que o céu e o inferno é aqui mesmo, ou que o céu e o inferno, pastor, está dentro do ser humano. Isso é uma das maiores basófias, isso é uma das maiores mentiras existentes. Se o céu e o inferno fosse aqui, então estaria bom demais. Eu quero fazer uma conjectura com você. Se o inferno fosse aqui, pastor, posso pegar um copinho de água, por gentileza? Que inferno bom é esse? Obrigado, pastor. Que inferno bom, pastor Éder. Olha aqui, ó. O inferno onde eu posso beber água. Com licença, os senhores. Pastor, que inferno bom beber água assim. Que bom beber água no inferno assim, bom, não é? Se isto fosse o inferno, então estaria pegando. Porque então, se o inferno é aqui, então o céu também o é. Então, se o céu é aqui, como alguns dizem, procure aí do seu lado, pergunta se o pai Abraão está aí. Irmãos da cantina, dê uma olhadinha embaixo da mesa e vê se o pai Abraão está aí. Vê se o pai Abraão está aí fora. Vê se o pai Abraão está lá fora tomando conta dos carros. Vê aí, meu irmão, se o pai Abraão está aí. Me diz a Bíblia que o rico se achou num lugar de tormento chamado Hades. E o pobre foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Irmãos, com toda a propriedade, Bill Gates não é nada, Roberto Carlos não é nada, os magnatas dos cassinos lá de Miami também não são nada, e muito menos de Las Vegas. Nós somos mais ricos do que estes aí que se dizem ricos, porque nós temos o maior tesouro. Agora escuta-me bem, você até poderia me perguntar, pastor, como que é o inferno? Bom, eu nunca estive lá, também porque lá não é o meu destino. Pastor, me diga aqui um detalhezinho, afinal de contas, para quem é o inferno? Eu vou lhe responder biblicamente, São Mateus 25:41. O inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Aí alguém poderia perguntar, mas pastor, como é que pode um Deus tão bondoso e amoroso mandar para o inferno alguém que ele criou? Deus não manda ninguém para o inferno. O homem é que vai com seus próprios pés e pernas,
Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo. É o homem que vai para o inferno porque quer. É duro esse discurso, irmãos, mas é a verdade. Não se iludam, os senhores. O homem só vai para o céu se quiser, como também vai para o inferno se quiser. Agora preste aqui atenção. Pastor, quem é que habita o inferno? Bom, segundo me diz a Bíblia, o inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Aí alguém poderia dizer, mas pastor, olhando pelo lado futurístico da escatologia, quem habitará o inferno? Eu vou lhe dar aqui uma relação. Isso é uma mensagem evangelística. Eu vou lhe dar uma lista e uma declaração, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10, de um grande grupo, que povoarão o Hades, o inferno, mas não povoarão o céu. Senhoras e senhores, acompanhem comigo 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, não erreis, estes aqui povoarão o inferno, mas não povoarão o céu. Não erreis, se segure aí, meu irmão. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem os ladrões herdarão o reino dos céus. Estão riscados do mapa. Estes aqui, se não se arrependerem, ainda em vida, não povoarão o céu, mas povoarão o inferno. Me diz a Bíblia, Romanos 3:23 e 6:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu ganhei o maior presente de toda a história. O maior presente que o homem pode ganhar não é um BMW, não é uma casa em Miami. O maior presente está em Efésios 2:8, e pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Eu recebi o maior presente de toda a história. Hitler não recebeu, Mussolini não recebeu, muitos não receberam, mas eu e você recebemos. Quantos já receberão o presente dado por Deus? Levante as mãos. Estes aqui, irmãos, estes aqui não povoarão o céu, mas povoarão o inferno. Agora eu quero lhe falar bem rapidinho a respeito da descrição fidedigna de Marcos, o capítulo 9, versos 43 a 48. Alguém poderia dizer, pastor, me responda aqui um detalhe. É verdade que no inferno o fogo nunca se apaga? Jesus, ele usava uma palavra chamada geena. Geena era uma grande lixeira que havia fora da cidade de Jerusalém, que queimava lixo de dia e de noite. E Jesus se utilizou desta palavra, geena, para explicar que no inferno o fogo nunca apaga. No inferno o bicho nunca morre. No inferno há prantos, rangeres de dentes, há tormentos. Eu lhe falei que nem todos iriam gostar de uma palavra dessa. No inferno, a memória ela não é extinta. O rico disse assim: pai Abraão, peça para que Lázaro molhe aí um instantinho a ponta de seu dedo nesta água e refresque a minha língua, porque eu estou aqui em tormentos, pai. E disseram mais, e disse mais. Ele falou: olha, pai, eu tenho uns irmãozinhos lá na terra, mande-os lá. E o pai Abraão disse: olha, tem Moisés e os profetas, lei e graça. A lei passou e nós estamos na graça.
As portas estão abertas para a salvação. O homem só não aceita Jesus se não quiser. Só não aceita Jesus se não quiser. E eu vou lhe dizer, meu irmão, no inferno a memória, ela não é exterminada. Não é. Aí alguém poderia dizer, mas pastor, me fale um pouquinho sobre o céu. Eu vou lhe dizer agora, para que possamos começar a terminar. Eu já ouvi tantas pessoas contar histórias de que foram arrebatados. Tem gente que diz que foi arrebatado e foi até o inferno. Tem uns que dizem que foram arrebatados e foram até os céus. E chegaram lá, viram um homem de cabelo branco, com um cajado na mão, um cajado branco, numa cadeira de roda, e falaram que era Jesus. E tinha um anjo empurrando. Eu falei, meu irmão, então o irmão não foi nada no céu, o irmão foi no asilo, então. Tem outro que diz, não, pastor, eu fui arrebatado, pastor, eu fui até o 24º andar do céu. É, irmão. Pois é, irmão, tem muita história por aí. Tem muita história, a gente falando, olha, irmãos, quem já comprou, eu não tenho nada a ver com isso, mas se não tiver respaldo bíblico, o negócio está fora. Lançaram, segundo eles, 2 best-sellers. Primeiro, a divina revelação do inferno. Falei, caramba, chocante o negócio. Chocante, pastor, o negócio. A divina revelação do inferno. Aí depois lançaram outro, a divina revelação do céu. Ué, pronto, não entendi o negócio. Quer dizer que é assim agora o negócio? E as pessoas começam a relatar muitas das coisas, muita história, muita coisa. Alguém poderia falar assim, pastor, afinal de contas, quantos céus existem? Eu vou lhe dizer. Primeiro, a minha Bíblia me diz que o Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Há 3 expressões eram comumente usadas entre os judeus, para expressar o futuro estado da bem-aventurança. Primeiro, Jardim do Éden, ou paraíso. Segundo, o trono da glória. E o terceiro, seio de Abraão. Os judeus usavam essas 3 expressões para expressar a magnífica, gloriosa visão futurística, até propriamente em relação àqueles que já foram para o seio de Abraão. Quantos céus existem, me diz a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12, verso 2. Paulo diz assim, conheço um homem, no corpo não sei, fora do corpo, Deus o sabe, que foi arrebatado até o 3º céu, e chegando lá, viu coisas que aos homens não é lícito relatar. Aí o povo começa a escrever livro dizendo que viu lá no céu isso, que viu aquilo. Deuteronômio 29, há coisas que para Deus são reveladas e para nós estão encobertas. Há algumas coisas para nós foram reveladas, há outras que só a Deus pertencem. Teve um que tentou querer entender a magnânima existência de Deus. Quem criou Deus? Acabou quase doido. E fica mesmo, né, pastor? Fica doido, fica maluco. Irmãos, Paulo disse, conhece um homem no corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado até o 3º céu. Bom, se há terceiro, então existe o primeiro. E se existe o primeiro, tem o segundo. E se existe o segundo, tem o terceiro. E se tem o terceiro, tem 1, 2 também. Então vamos lá. Primeiro céu, as nuvens que estão sobre a nossa cabeça. O segundo céu é o cosmos. E o terceiro céu é o trono de Deus. Você pode dizer amém? Irmãos, eu não me preocupo de ver nessa noite ninguém aqui pulando, porque eu sei que uma mensagem dessa está um tanto fora da atualidade, fora do contexto atual do cristianismo no século que estamos vivendo. Mas eu sou um crente quadrado. Eu sou como os meus pastores aqui, somos quadrados, porque preservamos a sã doutrina. E queremos lhe mostrar nessa noite que o céu está com as portas abertas, como o inferno também está. E nesse exato momento alguém está descendo ao Hades.
Nesse exato momento, alguém está descendo ao Hades. Como também nesse exato momento, algum servo de Deus, que foi levado pelos anjos, está chegando no seio de Abraão. Você pode dar um glória a Jesus? Pastor, me responda uma coisa para terminar agora, que eu já não aguento mais. O que fazer então para morar no céu? Eu vou lhe dizer. Primeiro, você não poderá comprar o bilhete porque você não tem condições. Só Jesus tem. Primeira coisa, Lucas 19:10. Aceite a Cristo como fez Zaqueu. Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Você pode dizer amém? Segunda coisa, reconheça-o, assim como fez o ladrão da cruz. Rapaz, cheguei na estação, o ladrão da cruz estava simbolicamente na estação para embarcar no trem. O outro não quis ir, o ladrão reconheceu e foi, e disse: esse é o trem que vai. Você já ouviu aquela musiquinha? Esse é o trem que vai, esse é o trem que vai, vai para um lugar diferente, onde o amor é permanente. O ladrão da cruz foi e embarcou nesse trem. Quando ele embarcou no trem, ele disse: pronto. Ele chegou assim e disse: senhor, me diga só uma coisinha, eu quero só pedir uma coisinha ao senhor. Quando chegar lá, faz isso, lembra-te apenas de mim. Aí Jesus disse: rapaz, olha, hoje mesmo tu vais embarcar comigo, hoje mesmo tu vais chegar, hoje mesmo tu vai para o céu, hoje mesmo tu vai para o paraíso, hoje mesmo tu vai desfrutar da glória. Irmãos, não tem outro modo. Jesus disse: eu não sou o atalho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só poderá vir para Jesus se o aceitar como seu Salvador. Uma outra forma de chegar no céu é fácil. Gênesis 5:24. Ande com Deus. A minha Bíblia me diz: e não se viu mais Enoque, porque Deus o para si. Quer morar no céu? Quer morar no céu? Não é enrolando ninguém, não é fazendo trambique, não é enganando ninguém, não é maltratando ninguém, não é dando uma de crente. Na verdade não é nada de crente. Ande com Deus, porque Deus levará para si aqueles que lhe são queridos. Não adianta, irmãos, colocarmos a capa, dizer que andamos com Deus, quando chega lá fora, a capa cai, aí pronto. Agora, em nome de Jesus, só há uma forma de morar no céu, é andando com Jesus. Pergunte para o seu irmão aí: vamos andar com Jesus? Vamos andar com Jesus? Vamos andar com Jesus? Uma outra forma de morarmos lá, para que eu possa terminar e concluir agora este duro sermão, é sofrer por amor a Ele, sofrer por amor a Cristo. Atos 7:56, Estevão sendo apedrejado. Vamos matar esse homem. Irmãos, olhe para aqui, por gentileza. Vamos apedrejar esse homem. Vai, mata ele, taca a pedra, vai, acaba com ele, extermine esse maldito, vai. Estevão olha para cima. Crente que é convertido, irmão, só olha para cima, não olha para mais ninguém. Sabe por que às vezes você não tem vitória? É porque você não olha para cima. Estevão, me diz a Bíblia, ele olha para cima e vê a Jesus à destra de Deus Pai. Aí Estevão disse: olha, pode mandar essa pedra maior aqui, acabem comigo, porque eu sei de uma coisa, vou morrer aqui, mas vou estar ali com ele. Olha lá, ó. Olha lá, está lá, ó.
está lá me esperando, está lá me esperando, está lá me esperando. A única forma de se morar no céu é abandonando o pecado, é deixando a esta velha vida, esta vida que não vale de nada. Me diz a Bíblia, João 13,19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Abandone o teu pecado, abandone esta vida velha e vazia sem sentido, e venha para os braços meigos do Salvador Jesus Cristo. A porta está aberta, em breve ela vai se fechar. Deixa Jesus ser Senhor da sua vida, deixa Jesus ser o Rei da sua vida, deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Eu quero concluir dizendo aos irmãos nessa noite, fecho a minha Bíblia e me baseio apenas em Lucas capítulo 15, versículo de número 10. Eu nunca li na Bíblia que os anjos se alegram por causa de um pecador. Já leram isso aí na Bíblia? Eu, porém, nunca li isso na Bíblia, que os anjos se alegram por um pecador que se arrepende. O dia que eu me converti, o dia que você se converteu, foi o dia que houve um congraçamento no céu. Houve um congresso, houve uma confraternização, houve júbilo de alegria e de glória por sua causa. Lucas 15:10, assim vos digo, que é uma alegria diante dos anjos de Deus, por causa de um pecador que se arrepende. Alguém poderá dizer, pastor, essa mensagem não é para mim, porque eu já sou crente. Mas a minha Bíblia me diz, no Salmo 69, verso 28, assim está escrito, sejam riscados no teu livro, e não haja inscrição com os justos. Aí está falando a respeito daqueles que um dia aceitaram a Jesus, e o deixaram para lá, encostaram a Jesus, colocaram Jesus de lado e se desviaram. Quero dizer aos irmãos que para morar no céu, só quem tem o nome no livro da vida, fora disso ninguém entra lá. Para morar no céu, só entrando pela porta, e quem tem a marca do sangue. Pergunte ao irmão aí se ele tem a marca do sangue, pergunte. Fala assim, meu irmão, você tem a marca do sangue? Pois é, se você tiver a marca do sangue, vai, porque do contrário, irmão, não vai não. Não adianta ir no pé, agarrado na saia da mãe, na calça do pai, porque não vai. Só quem tem a marca, só. Eu quero concluir e lhe dizer agora, hoje esta porta está aberta. Hoje essa porta está aberta. Eu quero que você se coloque em pé agora em nome de Jesus. Não quero que ninguém agora se retire, irmãos, em nome de Jesus. É um dos momentos mais singelos do culto. Olhe ao seu lado e veja uma pessoa não evangélica. Uma pessoa que está nos visitando nessa noite. Convide-o a tomar uma decisão ao lado do Salvador meigo Jesus. Escapa-te por tua vida hoje. Escapa-te por tua alma. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Vem aqui agora. Eu lhe convido, você desviado, afastado, desanimado, você que está caído, em nome de Jesus, eu lhe convido. Hoje Deus te convida para você renascer. Hoje Ele lhe convida para que você possa nascer de novo. Venha aqui em nome de Jesus, eu lhe convido, venha. A primeira pessoa venha para Jesus. 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 Venha para Jesus agora. Venha para Jesus agora. Está vindo uma moça já para Jesus. Venha, venha, está vindo ali. Está vindo ali mais uma senhora. Está vindo ali, olha. Olha como é que é o Espírito Santo, irmãos. Não queiram sair correndo agora e ir embora, não. Esse é um momento glorioso. Olha o congresso de alegria no céu já começando, olha. As almas estão se convertendo a Cristo, venha. Escapa-te por tua vida, pastor Disseu, por gentileza.